aí, todos prontos para mais uma aula de cálculo 2, né, de integrais triplas. Bom, falando sobre a prova de vocês um pouquinho, já terminei de corrigir todas, né? Então, creio que vocês vão receber amanhã, como esperado, né, toda quinta-feira. E aí você vai poder vir, receber a sua prova, ver se você errou alguma coisa, o que errou, né, aprender com o seu erro, e aí focar agora nas próximas também, né? Nós temos ainda essa sexta prova e a outra sexta, e aí encerram as provas e só fica a segunda chamada. Então vamos começar a nossa aula de hoje, lembrando que na aula passada a gente estava falando sobre integrais triplas, a gente começou já, e a gente terminou falando sobre aplicações. E eu cheguei a dar todas as aplicações, pelo menos que a gente viu, né, que eu só falei sobre duas, que foi massa e volume. A gente resolveu uma questão sobre massa, aí agora eu queria começar a aula resolvendo uma sobre volume. E aí depois a gente vai dar continuidade aí no nosso assunto, tá bom? Então, já trouxe aqui o slide da aula passada. Só faltou a gente resolver um exercício, que foi um exercício de volume. Então, já trouxe aqui para vocês, daqui a pouco vai aparecer para vocês na tela. Mas é praticamente para calcular o volume de um tetraedro que está limitado por 4 planos. Quais são os 4 planos? X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e x mais y mais z igual a 1. Cada uma dessas equações aí, você já sabe que forma um plano, né? Agora falta você juntar tudo na sua cabeça e formar o tetraedro. Então, deixa eu colocar aqui. Esse era o exercício número 2 da parte de aplicações da aula passada. Então, as equações são x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e x mais y mais z igual a 1. Pronto. Então, cada uma dessas equações vai formar um plano no nosso espaço x, y, z. E cabe a você, então, dizer como é o sólido formado. Né? Você tem 4 planos, os 4 vão limitar um ao outro, né? Até que vai formar um sólido. Ele já nos diz o que é um sólido, é um tetraedro. Seria como se fosse uma pirâmide triangular. Né? E aí agora a gente vai tentar enxergar isso aqui no nosso espaço. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar aqui o espaço. Nossos eixos aqui famosos já. X, Y e Z. Bom, quando ele diz que o meu primeiro plano é o x0, x0 é o quê, gente? Qual é o plano x0 aqui? x0 é o plano YZ. Então, é como se fosse essa parede aqui, né? Então, eu vou até aqui pintar um pouquinho, como se fosse tudo isso aqui. Vai continuar para cá, né? Depois tem o y igual a 0. Então, quando o y é 0, você tem o plano XZ. Então, você é como se tivesse essa parede aqui do lado esquerdo, né? E aí você tem esse plano bem aqui. Também você tem um plano z igual a 0. Bom, se é z igual a 0, então é um plano XY, é o nosso chão aqui. Então, todo o chão também é um plano que também está limitando o nosso sólido. Então, aqui você já percebe que só dessas 3 limitações, só nos sobrou o primeiro octante, que é onde x, y e z são maiores ou iguais que 0, ao mesmo tempo, né? Os 3. Tá, só que até então só a gente tem um primeiro octante. E cadê o nosso sólido, né? Cadê a nossa pirâmide? Bom, quem vai formar ela então é o nosso último plano, que é o plano x mais y mais z igual a 1. Então você vai ter que desenhar esse plano aqui, e é esse plano que vai definir o nosso sólido. Aí o que você pode fazer? Você pode seguir todos aqueles passos que você já está acostumado para construir um gráfico, né? Você poderia isolar o z, por exemplo. Então, isso aqui ia ficar uma função de x e y, ia ficar 1 menos x menos y. Aí você poderia fazer o esboço no plano XZ, no plano YZ, fazer curva de nível, enfim. Mas, na verdade, para esse daqui, eu vou fazer, acredito que a forma mais rápida é você já ir desenhando esse sólido em cada plano. Não só no XZ, mas também no YZ, mas também no XY. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Eu vou zerar X, aí eu vou ver o que vai formar. Vou zerar Y, eu vou ver o que vai formar. Vou zerar o Z e eu vou ver o que vai formar. Então, por exemplo, quando eu zero o X aqui, ó, X igual a 0, nesta equação aqui, então eu estou desenhando, é como se eu estivesse desenhando esse gráfico aqui, um esboço dele, mas somente no plano. É como se eu estivesse vendo a figura dele no plano YZ.
já que eu zerei o x. Se eu zero o x, vai sobrar y mais z igual a 1. Ou melhor, vai sobrar z igual a 1 menos y. Então, no plano YZ, esse gráfico aqui, essa superfície, vai formar para a gente o quê? Uma reta. Crescente ou decrescente? Decrescente, né? Na verdade, é a identidade, só que decrescente. Só que não é só isso, né? Não é bem identidade, porque seria identidade, só que decrescente, só que mais um, seria deslocada uma unidade para cima. Então, onde é que é o plano YZ? O plano YZ está aqui, ó, plano YZ. Então, como eu já sei que ele está só no primeiro octante, então eu vou desenhar essa reta e não vou desenhar toda ela, vou desenhar só nessa primeira parte aqui. Então, como é a reta 1 menos y? Bom, quando y é 0, o z é 1. Então, bora dizer que 1 é bem aqui. Depois, quando y é 1, o z é 0. Então, você vai formar uma reta assim, mais ou menos. Onde aqui também é 1. Então, esse é o gráfico desse plano no plano YZ. Né? Esse que é o esboço dele. Eu só não continuei para cá nem para cá, porque aí a gente já sabe que está no primeiro octante. Então, eu parei aqui com o meu desenho. Quando eu for fazer y igual a 0, então quer dizer que eu vou estar no plano XZ. Para y igual a 0, eu vou ter a minha equação z igual a 1 menos x, que é a mesma equação daqui. É uma reta decrescente, né, deslocada uma unidade para cima. Então, eu vou ter essa mesma reta, só que aqui nesse outro plano, no plano XZ. Então, cuidado, porque o x, ó, o sentido positivo dele está para cá. Né? Então, eu tenho que enxergar essa reta para cá. E aí vai ser uma reta assim. Vamos dizer que aqui é 1. Tá? Então, ó, se você reparar, é como se você estivesse pegando esse eixo aqui, ó, girando assim, essa reta ia ficar assim. Então, esse aqui é o gráfico, né, no plano XZ. Depois, o que falta fazer? Eu zerar o Z. Quando eu zero o Z, isso aqui são 3 etapas diferentes, né? Primeiro eu zero o Z, depois eu zerei o Y, primeiro eu zerei o X, depois o Y, agora o Z. Quando eu zero o Z, então o meu gráfico ali vai ficar no plano XY, ou seja, vai ficar no chão. E aí, quando o z é igual a 0, eu posso isolar o y. E eu vou ter y igual a 1 menos x, que é a mesma reta de novo, só que agora no plano xy. Eu vou ter a mesma reta decrescente, cortando no eixo y1 e aqui no eixo x1. Então, vai completar aqui meu desenho. Ó. Essa outra reta. Então, esse daqui, ó, vou até pintar um pouquinho aqui. Esse daqui é o nosso tetraedro, ou seja, esse é o nosso sólido limitado pelas 4 superfícies. É claro que essa superfície aqui, eu só desenhei o pedaço dela do primeiro octante, né? Mas ela seria um plano mesmo inclinado, cortando aqui em 1 o z, cortando aqui em 1 x, cortando aqui em 1 y. Mas como eu só estou aqui, aí ela ficou desse jeito. Então, esse é o nosso sólido. Muito bem, o que ele pediu é para a gente calcular o volume desse sólido. O que eu vou fazer? Eu posso enxergar, nesse caso aí, eu poderia enxergar essa região como do tipo 1, 2 ou 3. Quando você pode fazer qualquer um dos 3, eu até indico para você usar do tipo 1, porque o tipo 1 é o mais usual, que você está mais acostumado, até menos chance de você errar, digamos assim, né? Então fica mais fácil de acertar. Então, se eu vou enxergar isso aqui como do tipo 1, eu vou andar na direção z. Eu vou andar de baixo para cima, lembrando que z é a nossa altura, né? Então, onde é que começa esse nosso sólido aqui? Ele começa aqui no chão, né? Já que o plano XY está limitando a gente. Então, ó, o meu Z ele começa no chão. No chão é quando Z é igual a quanto? Z é igual a 0. E aí você começa num pontinho aqui qualquer, ó, digamos, começa aqui, estou no chão. Aí eu começo a subir, subir, só que uma hora eu vou esbarrar nesse plano aqui. Que plano é esse? É o plano x mais y mais z igual a 1. Ou melhor, esse daqui... fazer de outra cor. Esse daqui também eu posso dizer que é o plano z igual a 1 menos x menos y. Então, quando eu caminho
na direção da minha altura, eu começo em z igual a zero e eu sempre paro, sempre vou me esbarrar nesse plano que está aqui em cima. Esse meu, como se fosse um teto inclinado, né? Esse teto, qual é a função? Essa daqui, 1 menos x menos y. Então, eu posso afirmar, nesse caso aí, que o meu z está entre 0, já que eu comecei em 0, e ele termina naquela superfície ali, que é 1 menos x menos y. Então, já achei a minha limitação para z. Agora, eu vou achar minha limitação ou para x ou para y. Então, mais uma vez, ó, quando eu olhar aqui para o meu chão, aqui para o plano x, y, eu vou ter um triângulo aqui ó, na minha base. Como eu tenho um triângulo, de novo, poderia ser uma região do tipo 1 ou do tipo 2. Mais uma vez, eu vou olhar como uma região do tipo 1, já que a gente está mais acostumado. Então, ó, eu vou caminhar na direção de y agora, aqui no chão, tá? Eu estou aqui no chão agora. E eu vou caminhar na direção de y, ou seja, eu vou caminhar daqui na direção de y, sempre caminhando na direção de y. Então, ó, a minha figura aqui no chão, ela começa bem aqui, bem no eixo x, né? No eixo x, o y é 0. E eu vou caminhando, 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 até que eu me esbarro nessa linha aqui, ó. Mas que linha é essa? É a linha 1 menos x. Para ficar mais fácil de enxergar, eu vou desenhar só o plano x e y bem aqui, ó. Dessa mesma figura. Se eu fosse desenhar só o plano x, y, no plano x, y, eu tenho isso aqui. Aqui é 1, aqui é 1. Que função é essa? Essa é a função y igual a 1 menos x. Onde é que está a minha figura? Ela está aqui, ó. A base dela é isso daqui, é esse triângulo. Então, o meu y, ele começa aqui, para y igual a 0, caminha, 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 até que ele bate nessa reta aqui. Que reta é essa? 1 menos x. Então, eu posso afirmar que, no caso do meu y, ele é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1 menos x. Só falta agora o x. Só que o x é fácil, né? Porque da feita que eu fiz isso daqui, ó, eu enxerguei isso aqui como tipo 1 e aqui como tipo 1 também, o x eu só olho para as limitações dele em números. Então, o x começa no 0 e termina no 1. Mesma coisa aqui, ó, o x começa no 0 e termina no 1. Então, eu escrevo aqui que o x ele é maior ou igual que 0, menor ou igual que 1. Agora que eu fiz as três limitações, já que eu quero o volume dessa figura, eu vou fazer uma integral tripla da minha função unitária, ou seja, minha função é igual a 1. Porque quando eu faço uma integral tripla da função 1, eu obtenho o volume da minha figura, o volume da minha região, conforme a gente aprendeu na aula passada. Então, ó, eu venho aqui e calculo o volume dessa minha região para a minha função 1. Tá, como eu olhei aquilo lá como uma região do tipo 1, eu vou começar integrando em z. Lembrando que o z ele começa no z igual a 0 e termina no z igual a 1 menos x menos y. Tá aqui. Então, ó, vou começar integrando em z. Depois, eu escolhi integrar primeiro em y. O y vai de 0 até a reta 1 menos x. Então, vou colocar aqui, ó, dy. Por último, eu vou integrar em x, que vai de 0 a 1. Então, eu escrevo aqui de 0 a 1. E aqui eu coloco dx. Entenderam, gente, isso aqui? Essa construção? Beleza. Então, ó, vou integrar o 1. Gente, cuidado, tá? Isso daqui é uma região geral, então não separe logo assim, ah, professor, eu vou separar dx, dy, dz. Não faça isso, porque vai dar errado. Porque no final, se você fizer isso, não vai dar um número, vai dar uma função no final. Muita gente fez isso na prova, na última prova, né? Que você tinha coordenadas polares, só que você não tinha um retângulo polar, você tinha uma região polar. Aí muita gente separou logo no início, dr e dθ. Aí no final não deu um valor numérico, deu um valor que deu uma função, ou seja, a pessoa errou a questão. Você só pode separar assim se você tem um retângulo, né? Tanto x quanto y estão entre duas constantes. Quando você não tem, aí não separe, tá? Vá integrando mesmo de pouquinho em pouquinho. Então aqui, ó, vou integrar primeiro em relação a z. Que função? Função 1. Então, a integral de 1 é z. Então isso aqui vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x. A integral de 1 é z. Só que z, eu ainda vou colocar os limites aqui, que é de 0 até 1 menos x menos y. Depois eu vou integrar em relação a y, depois eu vou integrar em relação a x. Aí eu vou substituir z por essa função, depois que eu substituir por 0 vai ser 0. Então isso aqui vai ser igual integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x,
1 menos x menos y, vou integrar em y, depois vou integrar em x. Agora eu vou integrar esta função aqui em relação a y. Então, 1 para mim é constante, então vai ficar só y, menos x. X para mim é constante, porque eu estou integrando em relação a y, então vai ficar menos x, y. E aqui, o y é a nossa variável, a integral dele vai ficar y² sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual. Integral de 0 a 1. Aí, olha o que eu vou fazer, gente. Vou escrever assim. Vou escrever já assim. 1 menos x vezes y menos y² sobre 2. Isso de 0 a 1 menos x. Depois ainda vou integrar em relação a x. Por que eu fiz? Eu já coloquei em evidência, né? Porque a integral de 1 vai ser y, de x vai ser menos xy, então já coloquei o y aqui em evidência. Vai ficar assim de qualquer forma. Aí eu vou substituir agora. No lugar do y, eu vou colocar 1 menos x. Quando eu for colocar 0, vai zerar. Então, eu vou só substituir por esse daqui mesmo. Então, esse aqui vai ficar integral de 0 a 1. Aí, aqui, ó, quando eu colocar no lugar do y 1 menos x, vai ficar 1 menos x vezes 1 menos x. Vai ficar 1 menos x ao quadrado. Vai ficar 1 menos x ao quadrado. Menos. Quando eu colocar no lugar do y menos x, também vai ficar 1 menos x ao quadrado, só que sobre 2. Então, 1 menos x ao quadrado, só que agora dividido para 2. Ó, aqui eu tenho 1 menos x². Aqui eu também tenho 1 menos x². Então, eu posso tirar o fator comum. E aqui eu tenho 1 menos x² menos meio 1 menos x². 1 menos meio é quanto? É meio. Então, isso aqui vai ficar só meio de 1 menos x². Como vai ficar meio, já vou colocar o meio aqui fora. Ó. Então, vai ficar meio, integral de 0 a 1, da função 1 menos x, tudo ao quadrado. Tá, e agora? Agora eu vou desenvolver isso daqui, né? Nosso binômio, quadrado primeiro, menos 2,5 pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fazer mais aqui para baixo. Vai ficar meio vezes integral de 0 a 1. O quadrado do primeiro é 1, menos 2 vezes meio pelo segundo é menos 2x, mais o quadrado do segundo, que é x². E agora eu vou integrar isso daqui. Então, aqui vai ficar meio. Integral de 1 é x. Integral de menos 2x é menos x². E aqui, integral de x² vai ficar mais x³ sobre 3. Isso aqui de 0 a 1. Quando eu colocar 0, vai ficar 0. Então, eu vou colocar só 1 mesmo. Então, esse aqui vai ficar meio. Aí, aqui, 1. Menos 1 ao quadrado é 1 também. Mais 1 ao cubo é 1, então vai ficar mais 1/3. Aí aqui eu posso simplificar 1 menos 1, ficou só 1/3 vezes 2. 1/3 vezes 2 é 1 sobre 6. Isso, ó, unidade de volume, né? Acabou. 1 sobre 6. Aí você pode me dizer assim, professor, mas assim, eu estava observando que o nosso desenho aqui é um tetraedro, né? Então, olhando assim um tetraedro, eu poderia olhar ele como uma pirâmide, né? Aí, qual é o volume da pirâmide? É área da base vezes a altura dividido para 3. Aí tá, a base dela é esse triângulo aqui, né? Quanto é a base do triângulo? É 1. Quanto é a altura do triângulo? É 1. Então, quanto é a área desse triângulo aqui? 1 vezes 1 dividido para 2. É meio, né? E quanto é a altura da minha pirâmide? É 1, né? Aí vai ficar meio vezes 1 dividido para 3, o volume da pirâmide. Aí vai dar quanto? 1/6. Né? Ou seja, nesse caso, você poderia resolver sem usar a integral. Porém, você vai perder o quê? A elegância, né? Você ia perder a chance de fazer aquelas integrais ali para resolver aqui o volume da sua pirâmide. Claro que nesse caso resolveria, né? Mas, por exemplo, se fosse uma questão de massa, se o sólido fosse aquele, mas eu te desse uma densidade, aí você não ia poder simplesmente calcular o volume da pirâmide, nesse caso. Aí você ia ter que fazer mesmo aqui as integrais, porque aqui já não seria mais 1, seria a sua densidade para poder você calcular a massa. Tá bom? Mas fica aí a dica, qualquer coisa, se fosse uma questão de volume, você já enxergou o sólido, já identificou que era uma pirâmide, já identificou que era um cilindro, alguma coisa que você sabe a fórmula, você podia usar também.
Então, com isso, encerramos aqui a parte de aplicações. Agora, gente, olha só o que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Eu decidi aqui dar uma aula extra. Como assim? Eu trouxe um assunto aqui que não estava necessariamente no nosso cronograma, mas que vai nos acrescentar muito, tanto para coordenadas cilíndricas quanto para coordenadas esféricas. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente estava estudando coordenadas polares, eu provei para vocês, eu demonstrei, não com tanta formalidade, mas eu demonstrei usando o que seria um retângulo polar e depois tirando a área, seria a área do setor circular, não sei se vocês lembram disso. E aí eu disse para vocês, gente, mas tem uma forma mais rápida da gente achar a integral da mudança lá por coordenadas polares, que era usando a matriz jacobiano. Então, já que eu vou usar isso em coordenadas cilíndricas e esféricas, então eu vou logo adiantar para vocês como é que você muda de variáveis numa integral tripla ou numa integral múltipla de forma geral. Ou seja, antes de a gente estudar coordenadas cilíndricas, a gente vai ver rapidamente o que seria mudança de variáveis em integrais múltiplas. Tá? Então, esse é o nosso próximo assunto. Trouxe aqui a aula de conteúdo número 28. Antes de a gente estudar coordenadas cilíndricas ou esféricas, vamos estudar primeiro mudança de variáveis. Aí você vai ver que isso aqui vai nos ajudar muito a entender as outras mudanças e até mesmo você não vai precisar decorar mais nada. Você só vai entender e você mesmo vai sair fazendo as fórmulas das outras mudanças de coordenadas, tá bom? Então vamos lá, o que seria uma mudança de variável, gente? Olha só, considere uma mudança de variável dada por uma transformação T do plano V para o plano XY. Ou seja, T, isso aqui é uma transformação. O que é uma transformação? Ela pega um par ordenado, nesse caso aqui, né, o V, e leva a outro par ordenado, XY. Transformação é como se fosse uma função também, na verdade, né? Então, você está levando um elemento do R2 em outro elemento do R2. Está transformando elementos de R2 em R2. Sendo que tanto x quanto y, olha só, então tem uma transformação que leva um par ordenado UV em um par ordenado XY. Só que tanto x quanto y são funções que dependem de u e v. Ó, x é uma função g que depende de u e v, e y é uma função h que depende de u e v. Vocês já vão entender isso melhor. Mas primeiro, ó, deixa eu mostrar aqui um desenhinho. Então, o que seria? Imagina que você tivesse aqui, num eixo aqui, onde o eixo das abscissas é a coordenada u e aqui é o v. E aqui você tem uma região que estou chamando de região S. Então, o que a transformação T vai fazer? Ela vai pegar um pontinho aqui dessa região e levar num pontinho aqui de uma região R. Só que essa região R está nas nossas coordenadas cartesianas, como a gente está acostumado. Então, basicamente, a minha transformação T, ela transforma essa região S nessa região R. Se a minha transformação for bijetora, eu consigo ter uma transformação inversa. Então, eu consigo pegar, tanto transformar esse pontinho aqui nesse ponto, mas eu também consigo fazer a volta, ou seja, transformar esse ponto aqui de volta a esse ponto. Então, isso que seria uma transformação, uma mudança de variáveis. Você pode estar achando estranho, mas a gente já fez isso aqui em sala. Quando foi que a gente fez isso em sala? Coordenadas polares. Né? O que seria coordenadas polares? Deixa eu colocar aqui uma observação. Nas coordenadas polares, a gente muda as coordenadas, não muda? A gente passa as coordenadas retangulares, ou cartesianas, que a gente estava chamando também, para coordenadas polares. Então, na verdade, você estava aplicando ali, mesmo que sem saber, uma transformação. Então, você pegar uma transformação T, essa transformação T, você pode dizer que é a transformação das coordenadas polares. Lá, você pegava um par ordenado R e θ, que é das coordenadas polares, e passava para x e y. Claro que na prática a gente fazia o contrário, né? A gente passava daqui do xy para cá, mas tanto faz. Né? Tanto a ida quanto a volta era uma transformação. Então, você pegava um par ordenado r e θ, onde r era a distância da origem até o ponto, θ era o ângulo formado com o eixo x, e você transformava aqui em um par ordenado xy, como você já estava acostumado. Lembrando que, no nosso caso das coordenadas polares, o x e y, o que era o x? Era r cosseno θ. Quem era o y? O y era r seno θ. Ou seja, olha só, x era r cosseno θ. Então, x era uma função que dependia de quem? De r de θ.
x era uma função que dependia de duas variáveis. Ou seja, x, eu poderia dizer que ele era uma função g que dependia de r e de θ, já que era isso daqui. Y a mesma coisa. Y era uma função h, porque era uma função diferente, né? Só que também dependia de r e de θ. Ou seja, nós já estávamos trabalhando com mudança de variáveis. Em questão de região, olha só o que a gente fazia, né? Imagina que você tem aqui o eixo, só que aqui é o r e aqui é o θ. Imagina que o nosso raio varia de 0 a 1, o θ de 0 a 2π, por exemplo. Então, imagina que o θ está variando de 0 a 2π. Imagina que o meu raio está variando de 0 a 1. Bora dizer que 1 é bem aqui. Então, que região é essa? Onde o raio está variando de 0 a 1 e o θ está variando de 0 a 2π. Isso nos formava aqui um retângulo polar, né? Porque esse aqui é o R, aqui é o θ. Se eu digo que o R está entre 0 e 1, ele está entre duas retas verticais. Se eu digo que o θ está entre 0 e 2π, está entre duas retas horizontais. Então, eu tinha isso daqui, ó. Então, a nossa região aqui, nas coordenadas polares, era um retângulo. Vou até chamar isso aqui de R. Só que em cartesianas, a região não era assim. Como era em cartesianas? Olha, se eu digo que o raio vai de 0 a 1 e o θ vai de 0 a 2π, a minha região em retangulares não era um retângulo. Era o quê? Era um círculo. Era um disco, né? Então, ó, essa mesma região, só que agora vista em coordenadas cartesianas, x e y, essa região, na verdade, era um disco de centro na origem e raio 1. Esse disco aqui eu vou chamar de região D. Pronto. Então, ó, existe uma transformação que pega um pontinho aqui, ó, pega um pontinho dessa região aqui e leva num pontinho dessa região aqui. Vamos dizer que o pontinho é mais ou menos por aqui. Está aqui. Então, existe uma transformação que leva a um ponto daqui num ponto daqui, que eu estou chamando de transformação T. Ao mesmo tempo, existe também uma transformação inversa que leva esse pontinho aqui de volta nesse ponto. Que eu estou chamando de T menos 1 é a notação. Tá? Então, mudança de variáveis a gente já estava fazendo, pelo menos em integrais duplas, quando nós trabalhamos com coordenadas polares. Então, o que a gente vai fazer agora é começar a entender mudança de variáveis de forma mais geral. Porque digamos que você fale assim, tá, eu tinha lá uma integral onde você passou para coordenadas polares. Ou seja, você disse que o x era r cosseno, você disse que o y era r seno. Mas se você quisesse transformar de outro jeito, sei lá, x é u mais v, y é e elevado a u vezes v. Você poderia? Poderia. E aí você ia ter liberdade de trabalhar com isso. Só que o que é mudar na sua integral? Então é isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver de forma geral como é que você muda de variável em uma integral dupla e depois numa integral tripla. Então, ó, continuando aqui no nosso slide. Agora que a gente entendeu isso daí, vai fazer mais sentido para vocês agora essa definição que eu vou mostrar, tá? Que definição? Vamos falar sobre o jacobiano da minha transformação T. Então, olha só. Vocês já perceberam, vou voltar aqui rapidinho, que nessa transformação T, como eu disse, né, e eu até mostrei agora no quadro, o que você faz? Você passa um para-ordenado UV para outro para-ordenado XY. No nosso caso aqui era R θ, né? Só que você já sabe que o x e o y dependem das variáveis u e v, ou seja, das variáveis iniciais. Mesma coisa aqui, o x e o y dependiam das variáveis r e θ. Então, faz sentido, por exemplo, eu querer derivar parcialmente x em relação a u? Faz, já que o x depende de u e v, então faz sentido. Faz sentido eu derivar parcialmente x em relação a v? Faz, porque x depende de v. No nosso quadro ali, faria sentido eu derivar y em relação a θ? Faz, porque y dependia de θ e assim por diante. Então, faz sentido essa minha definição aqui, ó. Então, já que x e y dependem de u e v, claro que eu vou assumir que x e y são funções que são deriváveis, né, parcialmente. Então, eu posso definir uma matriz 2 por 2, já que x e y dependem de duas variáveis,
onde cada componente dessa matriz vai ser uma derivada parcial. Na primeira linha, eu vou ter a derivada parcial de x em relação a u, depois de x em relação a v, e na segunda linha eu vou ter a derivada parcial de y em relação a u e de y em relação a v. Isso vai me dar uma matriz. Eu vou chamar isso daí de matriz jacobiana. Quando eu fizer o determinante dessa matriz, aí eu vou chamar só de jacobiano, tá bom? Então, o que é a matriz jacobiana? É uma matriz formada pelas derivadas parciais de primeira ordem. Não confunda com esse ano, porque o esse ano era uma matriz 2 por 2 também, só que você tinha as derivadas de segunda ordem nele, tá? E ele servia para outra coisa, servia para achar ali máximos e mínimos e pontos de Cela. Então, isso aqui é uma outra matriz, que eu estou chamando de matriz jacobiana. E o determinante dela é o que eu vou chamar de jacobiano. A notação dela, ó, a gente vai usar esse daqui, que é a notação que o Stuart usa. Apesar de que muitos livros usam a notação J, a notação Jac, de jacobiano. Mas aqui na nossa aula a gente vai usar essa notação aqui, ó. Ou seja, até porque nessa notação fica mais evidente, né? Qual é a mudança de variável. Estou transformando x, y para u e v. Na verdade, o contrário, né? De u e v para x e y e vice-versa. Muito bem. Então, por que eu queria saber que jacobiano é esse já? Por que eu defini ele? Porque ele vai aparecer no teorema da mudança de variável. Olha só. Suponha que T seja uma transformação cujo jacobiano seja não nulo e leve uma região R do plano V para uma região D do plano XY. Então, na hora que você for mudar aqui, ó, de integral dupla, porque antes você tinha integral de f de xy, só que essa região D aqui era uma região difícil de trabalhar. Aí você transformou essa região D numa região mais fácil de trabalhar, ou seja, você mudou de variável. Quando você faz isso, ó, no lugar do x, você coloca a função g de uv, no lugar do y, você coloca a função h de uv, e vai aparecer aqui ó, o nosso jacobiano dentro da matriz. Esse jacobiano também é o nosso fator de correção. Claro que a gente não vai demonstrar isso aqui, porque isso ia demandar mais tempo da gente, mas você pode entender esse jacobiano aqui como o nosso fator de correção. Porque quando você muda de uma região para outra, não é exatamente a mesma coisa. Então, você vai ter que ter um fator de correção ali. Né? Então, por exemplo, bora aqui para o quadro, rapidinho. Bora voltar aqui para o quadro, rapidinho. Aqui, ó, você tinha... Normalmente a gente faz o contrário, né? Antes você estava com uma região aqui circular, aí você fala, tá difícil de trabalhar aqui, vou transformar para coordenadas polares. Aí quando você vai para coordenadas polares, você cai num retângulo polar, você fica mais bonitinho. Só que isso não é a mesma coisa que isso. Né? Então você tem que ter um fator de correção ali. Esse fator de correção é o jacobiano. Aí você vai me dizer, professor, isso está muito estranho isso daí, esse negócio de jacobiano. Só que, vem um plot twist agora, você já trabalhava com o jacobiano sem saber. Como? Lá no cálculo 1 você já tinha o jacobiano, só que você não sabia que era o jacobiano. Quer ver? Ó, vou provar para vocês. Lá em cálculo 1, o que você fazia? Você tinha uma integral, você até fez aqui em cálculo 2 também várias vezes isso daí. Segunda-feira a gente fez isso. Então, ó, deixa eu fazer aqui uma observação. Lá em cálculo 1, tinha vezes, né, que aparecia isso aqui, aparecia uma integral de a a b. Aí aparecia uma coisa assim, ó, f de g de x, o argumento é g de x, e aqui fora, ó, g' de x dx. Aí você vai dizer, professor, eu nunca vi isso na minha vida. Já sim. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo aqui mais concreto. Olha isso aqui. Integral de 0 a 1, raiz de x² mais 1, 2x dx. Como é que você resolveria uma integral dessa aqui? Você faria o método da substituição, né? Por que você faria o método da substituição? Quando que ele é adequado? Ele é adequado quando você percebe que dentro de um argumento aqui, ó, dentro desse argumento raiz quadrada, você tem uma função. Que função? x² mais 1. Aqui poderia não só ser a raiz, mas poderia ser seno disso daqui, ou e elevado disso daqui. Aí você percebe que dentro do argumento da função, tem essa função aqui. E fora do argumento, ou seja, fora da raiz quadrada, olha quem aparece, 2x. Só que 2x é a derivada do que está aqui. Né? E aí seu cérebro já
faz a ligação, o cérebro, beleza. Essa aqui eu consigo resolver. Como? Substituição. Aí o que você fazia? Você chamava isso aqui de U. Você falava assim, U é igual a x² mais 1. E quem era o DU? DU era 2x dx. É a mesma coisa aqui, gente, ó. É a mesma coisa, só que aqui é mais geral. Por quê? Porque aqui, ó, eu diria que o... Quem é o meu U? É g de x. E quem é o meu d de U? É a derivada de g, ou seja, g' de x, dx. É a mesma coisa que eu fiz aqui, só que aqui eu dei nome, né? Para o g de x e para o g' de x. Aí no final, como é que ficava essa integral aqui? Ficava integral, aí ficava aqui raiz de u, e 2x dx era só du. Só que você tinha que mudar também aqui os intervalos, né? Aí você substituía. No lugar do x, você colocava 0. Aí 0 mais 1 é 1. Depois, no lugar do x, você colocava 1. 1 mais 1 vai ficar 2. Aí você substituía tanto aqui dentro quanto aqui os limites. A mesma coisa você faria aqui, ó. Se você aplicar essa substituição, vai ficar integral de C a D, não vai mais ficar de A a B, f de U, né, porque você chamando g de x de U, e aqui g' de x dx é o du. Du. Aí quem é C? O C, na verdade, é o g de A, né? Já que U é igual a g de x, então D é igual a g de B. É isso que a gente fazia. Só que olha só, olha para essa igualdade aqui de cima, que é a igualdade do método da substituição. Faz a volta dele, ó. Você transforma isso daqui nisso daqui. Quando você transforma isso daqui, você está mudando a variável. Você está mudando a variável u para a variável x. Quando você muda a variável, olha quem aparece aqui, o g' de x. Esse g' de x já era o fator de correção, só que você não sabia. Então, esse daqui já era como se fosse o nosso jacobiano. Ah, professor, por que não apareceu uma matriz? É uma matriz, só que é uma matriz 1 por 1. Determinante de uma matriz 1 por 1 é ela mesma. É o próprio elemento que está ali. Entenderam, gente? Então é isso, a gente está generalizando o método da substituição, digamos assim. Melhor que isso, né? A gente está generalizando a mudança de coordenadas, mudança de variáveis para integrais múltiplas agora. Então pronto. Então vamos voltar aqui, esse é o nosso teorema base, né? Que a gente vai usar aqui para resolver nossos exercícios a partir de agora. Vamos resolver alguns então, né? Primeiro, use o teorema de mudança de variáveis para coordenadas polares. Então, imagina que vocês não sabiam ainda como é que transforma coordenadas polares. Eu poderia usar esse teorema e provar para vocês que aquela integral muda para aquela outra mesmo, de fato, e aparece aquele fator de correção R. Então, vamos lá. Vou apagar aqui o segundo quadro. Então tá, no caso de coordenadas polares, o que nós temos, né? Você já sabe. A gente está mudando a variável x e y. Então, você está mudando a variável x e y, transformando assim, ó. Você está transformando x em r cosseno e y para r seno θ. Então, na hora que você for aplicar no teorema, vai aparecer naquela mudança, vai aparecer o quê? O jacobiano. Então, eu preciso calcular, nesse caso aqui, o jacobiano para essa mudança de variável. Como é que eu faço isso? Você já sabe que o jacobiano, aparece nele o quê? As integrais não, as derivadas de primeira ordem. Então, ó, quem é o jacobiano? Que eu estou chamando assim. Estou chamando com essa simbologia aqui. Aqui embaixo é Rθ. Isso daqui é uma matriz, onde aqui eu vou derivar parcialmente x em relação a r. Depois eu vou derivar x em relação a θ. Isso vai ser a minha primeira linha. E aqui embaixo eu vou derivar y em relação a θ, a r primeiro,
Depois, vou derivar y em relação a θ. Como é que faz isso? Ora, x não é r cosseno? Então, qual é a derivada disso daqui? Qual é a derivada de x em relação a r? Ou seja, deriva isso aqui em relação a r. Qual é a derivada disso aqui em relação a r? Vai dar cosseno, né? Porque aqui, isso aqui vai ser constante, derivada parcial, e eu vou derivar só o r. R em relação a r é 1. Então, isso aqui vai ser... Essa daqui vai ficar só cosseno θ. Cosseno θ. Agora aqui, vamos derivar x, só que agora em relação a θ. Então, o r para mim é constante, vou derivar só o cosseno. Derivado do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos r seno θ. Agora, aqui embaixo, o y eu vou derivar em relação a r. Derivando isso aqui em relação a r, aqui vai ficar seno, que é constante, derivado de r em relação a r é 1. Então, vai ficar só seno. E agora, por último, eu vou derivar y em relação a θ. Então, eu vou derivar o seno, derivado do seno é cosseno. Então, vai ficar r cosseno. Aí eu escrevo aqui r cosseno. Essa aqui é a matriz jacobiana. Lá na fórmula, no teorema, vai cair o jacobiano, que é o determinante dessa matriz. Mas não tem problema, porque essa aqui é uma matriz o quê? 2 por 2. É fácil de resolver o determinante dela, né? Bom, podemos ter que escrever de novo a matriz. Bora dizer aqui que eu já vou calcular o determinante, tá? Aqui, ó, calcular o determinante. Deixa eu tirar aqui. Dizer que eu já estou no determinante. Pronto, melhor, que isso aqui poupa tempo para a gente. Pronto, eu já quero calcular o determinante aqui. Como é que calcula o determinante de uma matriz? Ah, e lembrando, gente, que é o módulo do determinante, que aparece no teorema, tá? Por isso que eu coloquei ali o módulozinho também. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, como é uma matriz 2 por 2, vou multiplicar esse por esse. Então, esse aqui vai ficar cosseno vezes r cosseno, vai ficar r cosseno ao quadrado. Depois, vai ser, vou multiplicar esse por esse e colocar o sinal de menos. Esse vezes esse é menos r seno quadrado. Menos com menos vai dar mais. Vai ficar mais r seno ao quadrado. Só que aqui, ó, você coloca o r em evidência, o que vai aparecer nesse caso? Quando você colocar o r em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso aqui é quanto? É 1. E aí vai ficar só módulo de r, só que o r, como a gente define ele nas coordenadas polares, né? A gente vai colocar ele como positivo. Vou deixar aqui só r, tá? Então, esse daqui é o nosso jacobiano do caso de coordenadas polares. O jacobiano é só r. Então, como é que vai ficar a nossa integral quando eu mudar para coordenadas polares? Vai ficar assim. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, logo, se você quer transformar uma integral de uma região D, f de x, y, dA, você quer transformar para coordenadas polares, como é que fica? Isso aqui eu estou usando o nosso teorema, que a gente acabou de aprender, né? Teorema de mudança de variáveis. Isso aqui vai ficar uma integral dupla ainda, só que numa outra região, vou chamar de região R. No lugar do x, eu transformei para r cosseno, então vai ficar f de r cosseno. No lugar do y, eu vou colocar r seno, vezes a matriz, o determinante daquela matriz, ou seja, vezes o jacobiano, que eu já calculei que é r, então vai aparecer o r aqui, e depois eu integro dr dθ. Ou seja, isso aqui é a nossa fórmula das coordenadas polares, que você já estava usando. Só que agora a gente consegue demonstrar ela muito mais rápido. Claro que estou usando também um teorema, né? A gente não demonstrou o teorema, a gente só estava aplicando ele. Mas isso aqui vai nos ajudar bastante também nas próximas transformações. Entenderam, gente? Bem, então vamos... Professor, mas só tem essa mudança de variável? Não. Vamos ver mais 2 exercícios aqui. A gente vai ver uma outra mudança agora. Olha só, exercício número 2. Esse daí é bom. Esse é bom.
Inclusive, eu peguei esse exercício, na verdade, de aulas antigas do Projeto Newton, que tem lá no YouTube, sabia? Os professores antigos. Às vezes, quando eu dou uma revisada lá para revisar algum assunto, e aí eles sempre passam umas questões assim bem interessantes, né? Essa é uma delas. Então, vamos lá, vamos resolver isso daí. Calcule esta integral dupla aqui, ó. Cosseno de x menos y, seno de x mais y. A minha região D é essa região aqui. Então, já vai resolver no quadro. Gente, só lembrando que o teorema que eu estou usando, ó, é esse daqui, tá? Esse que é o teorema que a gente acabou de usar. Lembrando também que o nosso jacobiano aqui, ó, é esse daqui. Muito bem, vamos voltar para cá. Deixa eu só colocar aqui o comando da questão. Deixa eu colocar agora só a região. X mais y está entre 1 e 2, x maior ou igual que 0, y maior ou igual que 0. Pronto, vamos resolver essa questão aí. Bom, antes de eu olhar a função que está no integrando, como eu sempre falo para vocês, a primeira coisa, se preocupe com a região, né? Veja primeiro qual é a região de integração. Depois você pensa aí o que você vai fazer, como é que você vai integrar. Mas primeiro, ó, bora ver quem é essa região D aqui. Então aqui, ó, ele já me dá uma dica. Antes de eu olhar para cá, eu posso olhar logo para cá. X e y, ambos são maiores ou iguais que zero. Isso significa que eu estou em um quadrante só. Qual é o quadrante? Estou só no primeiro quadrante. Né? Estou nem no segundo, porque no segundo e no terceiro x é negativo, nem no quarto, porque no quarto y é negativo. Então, eu estou no primeiro quadrante. Tá, então, já sei. Então, quando eu for fazer a região, eu vou desenhar só o primeiro quadrante. Então, agora, bora para cá. Isso aqui que vai nos dizer exatamente como é o desenho. Aqui eu tenho 1 menor ou igual que x mais y menor ou igual que 2. Se eu quiser, até para ficar mais fácil, eu posso subtrair todo mundo da inequação pelo mesmo valor. Isso não vai mudar a inequação. Eu vou subtrair por x. Por quê? Vocês já vão entender. Se eu subtrair por x aqui, todos os lados, aqui vai ficar 1 menos x menor ou igual. Aqui x menos x vai cancelar, vai ficar só y. E aqui vai ficar 2 menos x. Então, agora, fica mais fácil de enxergar a minha região, né? Por quê? Porque agora estou dizendo que y está entre duas funções que dependem de x. Então, y está acima dessa função. Essa função é uma reta decrescente. E está abaixo dessa função, que também é uma reta decrescente. Só que está mais em cima, né? Na verdade, essas duas são a função menos x. Só que essa aqui deslocada 1 unidade, essa aqui deslocada 2 unidades. Então, agora vai ficar mais fácil de desenhar. Então, venho aqui. Então, ó, bora marcar aqui. Dizer que 1 é aqui. Vou dizer que o 2 é aqui. Bom, eu vou desenhar aqui primeiro a minha reta 1 menos x. Como eu falei, é uma reta decrescente. Inclusive, a gente desenhou ela ainda agorinha, lá no tetraedro. Né? E eu sei que ela é a reta que passava pela origem, só que eu desloquei uma unidade a ela. Então, ela vai do 1 aqui, ela vai cortar o eixo y no 1 e corta o eixo x no 1 também. Então, ela seria essa reta aqui. Como eu só estou no primeiro quadrante, por isso que eu não vou desenhar ela prolongada, nem para cá, nem para cá. Vai ser só esse pedaço mesmo. Essa outra reta, ó, 2 menos x, também é uma reta decrescente. É a mesma reta, na verdade, só que deslocada mais uma unidade ainda. Então, agora ela vai cortar o eixo y no 2 e vai cortar o eixo x no 2 também. Então, coloco aqui o 2 e faço agora essa reta. Pronto. Então, ó, o nosso y, ele está acima dessa reta de baixo e abaixo dessa reta daqui. Então, a nossa região é essa região aqui.
Isso aqui eu vou chamar de região D. Região D. Ah, não, ele já disse que era região D. Então, só copiei. Tá. Então, nós já temos a nossa região. Perceba que eu coloquei no primeiro quadrante, percebi a região. Essa região aí, gente, tipo 1 ou tipo 2? Tipo 1 ou tipo 2? Na verdade, isso daí você ia precisar mexer um pouquinho nela, né? Por quê? Porque aqui, ó, você nem poderia dizer se é do tipo 1, porque se você começa aqui, você vai estar entre essa reta e essa reta. Mas se você começa aqui, você vai estar entre a reta y igual a 0 e essa daqui. Então, na verdade, para esse caso, você teria que dividir isso aqui em duas partes, né? Se você quisesse trabalhar com tipo 1, bastava você dividir bem aqui. Dividia bem aqui, ó. Aí trabalhava com essa região aqui, D1, e essa daqui, D2. No caso da região D1, o y estaria entre 1 menos x e 2 menos x. No caso da região D2, o y estaria entre 0 e 2 menos x. Então, isso não seria tanto problema para a gente. Você só ia ter que resolver duas integrais. Esse não é o problema principal. Então, já achei a minha região, já percebi que eu consigo trabalhar com ela, basta eu dividir ela em duas partes, que eu consigo olhar como duas regiões do tipo 1. Tá? Tá, então qual é o problema afinal? O problema é quando você olha para o integrando. Porque olha só, você vai ter que calcular a integral disso daqui. Cosseno de x menos y seno de x mais y. Aí você vai me dizer, professor, eu já sei. A integral disso é ln, olha só, a integral disso é ln seno de x mais y. Por quê? Porque quando o senhor deriva em relação a x, por exemplo, o que acontece? Vai ficar 1 sobre seno, né? Vamos fazer aqui, deriva em relação a x. Vai ficar 1 sobre seno de x mais y, vezes a derivada do seno, que é cosseno, então vai ficar cosseno de x mais y, vezes a derivada aqui de dentro, tanto faz se é x ou y, vai ficar 1. Então, consegui a primitiva. Só que não, né? Por quê? Porque olha só o que está complicando a gente, é o argumento. Se aqui em cima fosse x mais y também, ok. Você poderia dizer isso daqui, você resolveria. Ia dar provavelmente uma integral trabalhosa para você, mas você teria todas as ferramentas para trabalhar com isso. Só que o argumento é x menos y. Então, você não poderia dizer que a integral disso, por exemplo, seria isso, já que ali aparece x mais y de novo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar uma mudança de variáveis para poder resolver essa integral. Então, eu vou apagar, ó, essa tentativa aqui não deu certo. Vou apagar. E aí, qual mudança eu vou fazer? Bom, já que os meus argumentos são x mais y, x menos y, vocês já imaginam, né? Uma variável eu vou chamar de x mais y e a outra eu vou chamar de x menos y. Isso vai me ajudar até com a minha região. Então, ó, qual mudança eu vou aplicar aqui? Eu vou fazer u igual a x mais y e vou fazer v igual a x menos y. Então, essa aqui vai ser a minha mudança de variáveis. Tá? Então, eu vou chamar u de x mais y, v de x menos y. Só que não basta eu fazer isso, né? Por quê? Depois que eu defino quem são as minhas variáveis u e v, falta eu isolar x e isolar y como funções que dependem de u e v, para eu poder calcular a matriz jacobiana lá, o jacobiano. Então, ó, eu tenho que dar o meu jeito aqui de dizer como é x isolado, dependendo de u e v, e como é y. Tanto que lá com as polares a gente faz isso também. Eu mostro assim, olha, como é que você transforma de polares para retangulares? É assim. Como é que transforma de retangular para polar? É assim. Então, a gente sempre tem duas classes ali de equações. Aqui é a mesma coisa. Só te mostrei uma classe de equações, que era isolando u e v. U depende de xy, v depende de xy. Falta fazer o contrário agora. X dependendo de u e v, y dependendo de u e v. Mas como é que eu vou fazer isso? É fácil, nesse caso. Porque, ó, se eu quero escrever x como função de u e v, eu posso somar essa equação de cima com essa equação de baixo. Porque quando eu somo essa de cima com essa de baixo, esse vai cancelar com esse. E aí vai ficar 2x igual a u mais v. Tá? Então, aqui, ó, para o primeiro caso, eu posso somar essas duas. E aqui vai ficar u mais v. Aqui vai ficar, cancela esse com esse, vai ficar 2x. Vai ficar 2x igual a u mais v. Pronto. Isolando o x, né?
isolando x. Então, x é igual a u mais v sobre 2. Já achei para o x, falta achar para o y agora. Mas para o y, basta eu subtrair esse menos esse. Então, vou fazer de novo aqui, inclusive. Então, quando eu faço u igual a x mais y, aqui eu posso logo multiplicar por menos 1 se eu quiser. Vai ficar menos v igual a menos x mais y. E somar de novo. Né? Só multipliquei por menos 1. Quando eu somo isso daqui, esse vai cancelar com esse. Vai ficar 2y, u menos v. Então, y vai ser igual a u menos v dividido para 2. Pronto. Então, já sei quem é meu x, isolando ele, né? Já sei quem é meu y, já disse quem é v. O que está faltando agora? Está faltando duas coisas. Primeiro, está faltando o jacobiano, ter que calcular o jacobiano. E segundo, eu tenho que ver qual é a minha nova região. Porque lá em Polaris a gente não fazia isso, podemos dizer aqui x é igual a r cosseno, y é igual a r seno. Aí eu dizia, olha, já que eu vou passar para Polaris, o r está entre tanto e tanto, o θ está entre tanto e tanto. Não era mais a mesma região. Aqui é a mesma coisa. Agora que eu transformei assim, eu tenho que descobrir, esse meu u, ele está entre o Q e o Q. Esse meu v está entre o Q e o Q. Né? Eu tenho que saber isso. Mas no caso, ó, olha a minha região dele, não está assim? Eu não disse que x mais y está entre 1 e 2? X mais y não é u? Então, já sei para o u. O u está entre 1 e 2. Falta descobrir para o v agora, né, em relação a v. Então, vou apagar aqui. Vou escrever assim, ó. Para 1 menor ou igual que x mais y menor ou igual que 2. Usando essa equação, o que eu descubro? Que o meu u está entre 1 e 2. Ok? Beleza. Agora eu vou usar as outras para descobrir a minha outra equação. Ó, para x maior ou igual que 0. Vou usar esse daqui agora. Vamos lá. Para eu fazer isso daí, eu quero descobrir para o v. Então, o que eu vou fazer? Eu venho para cá. Ó. Eu sei que x é igual a u mais v sobre 2. Se eu digo que x é maior ou igual que 0, então u mais v sobre 2 também vai ser maior ou igual que 0. Então, vai ficar assim. U mais v sobre 2 é maior ou igual que 0. Eu quero achar uma relação para v agora. Então, vou isolar o v. Então, o 2 multiplica os dois lados. Aqui vai ficar 0. E depois eu vou ter que v é maior ou igual que menos 1. Tá? Agora, eu vou usar a minha outra relação, de y maior ou igual que 0. Então, para... É porque só esse daqui não é suficiente, né? Eu tenho que usar tudo as informações que ele me deu lá. Então, para y maior ou igual que 0 agora. Y maior ou igual que 0. Para eu usar y maior ou igual que 0, você já sabe que eu vou usar esse daqui, né? Ou seja, ó, y é igual a u menos v sobre 2. Eu vou usar aqui y é maior ou igual que 0. Então, isso daqui também é maior ou igual que 0. Eu vou ter ou 0 menor ou igual que u menos v sobre 2. Multiplicando por 2, aqui vai zerar. Então, no final, eu vou ter que v é menor ou igual que u. Então, ó, v é menor ou igual que u, v é maior ou igual que menos 1. Menos u, né? Então, eu completo isso daqui. Então, quem vai ser minha nova região? Vou chamar isso aqui, ó, de região C. C vai ser... Agora, minhas novas coordenadas vão ser u e v. Tá o quê? O meu u está entre 1 e 2. E o meu v? O meu v está entre menos u e u. Tá? Foi o que eu obtive aqui com as minhas três inequações. Como é que ficou essa nova região, então, nossa nova região C? Vamos fazer. Vou fazer aqui o meu plano cartesiano.
Só que agora, ao invés de x e y, eu vou colocar u e v. Como é a função v igual a u? É a minha função de identidade. Então, seria algo assim, uma reta assim. Opa, é que eu errei aqui a origem. Deixa eu desenhar de novo. Vamos lá, minha função v igual a u seria a função de identidade. Isso aqui é a função v igual a u. E a minha função v igual a menos u seria a identidade, só que agora decrescente, né? Pronto. Então, ó, o meu u, lembrando que aqui é u e aqui é v. O meu u está entre 1 e 2. Então, eu vou fazer duas retas verticais aqui. Uma para 1 e outra para 2. Então, eu faço aqui. Digamos que 1 é bem aqui. Aqui é 1. E agora, digamos que o 2 é bem aqui. Aqui é 2. Pronto. Deixa eu fazer aqui em cima. Então, vamos lá. Então, o meu u está entre 1 e 2. E o meu v está acima de menos u e abaixo de u. Então, qual é a minha região? A minha região é essa daqui. Pronto. Essa minha nova região, estou chamando de região C. Deixa eu colocar aqui um C. Pronto, então, ó, já mudei as variáveis, já descobri qual é a nova região C, só está faltando agora uma coisa, o jacobiano, que eu vou calcular agora. Vou calcular aqui no terceiro quadro. Vou escrever aqui, jacobiano. Professor, eu espero que fique muito fácil essa questão depois de eu fazer tudo isso. Confia, vai dar mais trabalho se você fizesse com x e y. Tá, jacobiano, vamos lá. Então, o jacobiano vai ser determinante aqui, ó. Só que agora vai ser x, y e aqui o v. Então, isso aqui é o determinante. Eu vou derivar x, vou ter que derivar x em relação a u, depois eu vou ter que derivar x em relação a v. Aqui embaixo eu vou ter que derivar y em relação a u e também vou ter que derivar y em relação a v. Tá? Qual é a derivada de x em relação a u? Bora voltar para cá. Gente, isso aqui é a mesma coisa. U sobre 2 mais v sobre 2, né? Então, quando eu derivar isso aqui parcialmente em relação a u, esse v vai zerar. Vai ficar quanto aqui? Vai ficar só meio, né? Ó, porque aqui é u sobre 2 mais v sobre 2. O v sobre 2 vai zerar, vai ficar só u sobre 2. A derivada de u sobre 2 é 1 sobre 2. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2. Derivada de x em relação a v. A mesma coisa, vai ficar 1 sobre 2 também. Agora, a derivada de y em relação a u também vai ficar 1 sobre 2. Só que a derivada de y em relação a v vai ficar menos 1 sobre 2, tá? Menos 1 sobre 2. Esse vezes esse, menos 1 quarto. Aí, menos esse vezes esse. Esse vezes esse é 1 quarto também. Aí, isso aqui vão se somar esses valores. Menos 1 quarto vai ficar menos 2 quartos, que é menos meio. Então, ó, o nosso fator de correção vai ser o módulo disso daqui. Ou seja, vai ser meio o nosso fator de correção, tá? Então, agora sim eu vou aplicar na minha mudança de variáveis. Com que espaço, né? Vou colocar aqui, é o jeito. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar integral. Olha só como é que vai ficar, gente. Integral. Aqui eu tinha uma região D. A minha função era cosseno de x menos y, né? Sobre seno de x mais y. Tá, com a nossa mudança de variáveis, o que vai acontecer aqui? Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Bom, eu já sei que o meu v está entre menos u, e o meu u está entre 1 e 2. Aí que vai ficar cosseno
de x menos y, só que isso é v, então vai ficar cosseno de v, dividido, seno de x mais y vai ficar seno de u. Seno de u. Aí aqui vai aparecer o meu jacobiano, a matriz dele, que é matriz, desculpa, o módulo de menos meio é meio, então aqui vai aparecer 1 sobre 2, e aqui eu estou integrando primeiro em v, depois em u. Vamos resolver agora essa nova matriz. Essa dá para a gente resolver. Porque ó, esse meio é constante, então vou deixar ele aqui fora. Eu vou derivar primeiro em relação a v. Então, vou olhar só para esse cosseno aqui. Esse aqui eu vou deixar como está. A integral do cosseno de v é quanto? É seno de v. Então, isso aqui vai ser igual a meio. Integral de 1 até 2. Aí vai ficar seno de v sobre seno de u, só que o v eu ainda vou aplicar de menos u a u. Por último, eu vou integrar em relação a u. Agora eu aplico, né? Vai ficar seno de u menos seno de menos u. Isso vai ficar meio integral de 1 até 2, seno de u menos seno de menos u, dividido pelo seno de u. E agora, gente, o que eu faço? Olha que interessante, a função seno ela tem uma característica importante, vocês lembram qual é? Ela é uma função ímpar. Se é uma função ímpar, o que acontece? Menos seno de menos u é a mesma coisa que mais seno de u. Tá? Porque o que é uma função ímpar? Uma função assim, ó. É quando f de menos x é igual a menos f de x. Ou menos f de menos x é igual a mais f de x. E a função seno ela se encaixa nisso daqui. Então, isso daqui, na verdade, é mais seno de u. Então, aqui é seno de u mais seno de u, que é 2 seno de u. Então, isso aqui vai ser igual. Aí aqui vai ficar meio. Integral de 1 a 2. Em cima ficou 2 vezes seno de u dividido pelo seno de u. E agora? Posso simplificar? Posso, né? Então aqui, ó. Simplifico seno de u com seno de u. Simplifico esse 2 aqui, ó, com esse 2 aqui fora. Vai ficar integral de 1. Integral de 1 em relação a u é ele mesmo, né? É u. Então, isso aqui vai ficar u de 1 a 2, que vai ficar 2 menos 1, que é 1. Acabou. Viu? Disse que ia ficar fácil. Foi só duas linhas aqui, deu até para fazer tudo nesse quadro aqui. Né? Mas por quê? Por causa da mudança de variáveis. Pelo menos se fosse de marcar, né, chutava 1, né? Só fala isso, né? Quando é uma coisa assim difícil, a resposta sempre é 1 ou é 0. Então, vê lá as alternativas é 1. Mas como no Newton, a gente, pelo menos em cálculo 2, né, a gente está fazendo só prova discursiva, né? Então, já sabe, não vai dar para marcar. Então, você vai ter que fazer mesmo aí os seus cálculos, tá bom? Gostaram, gente? Coisa nova, né? Muito bom. O pessoal ali está dizendo que gostou. É isso mesmo. Então, vamos lá. Exercício número 3 agora. O último dessa parte. Se der tempo, a gente vai para cilíndricas. Se não, não tem problema. Nós ainda temos 2 aulas semana que vem, tá? Vamos lá. Calcule agora esta nossa nova integral aí, ó. Integral dessa função. Agora D é o nosso polígono com esses vértices aí. Então, vou escrever para cá, tentar economizar mais espaço agora no quadro. E agora que você já sabe, né? Agora. Vamos lá, exercício número 3, integral dupla. E elevado x mais y dividido
por x menos y. Aí, a minha região D é um polígono, né? Isso só me dá os vértices do polígono, mas não tem problema. Os vértices é 1 e 0, 2 e 0, depois 0 e menos 1, e por último 0 e menos 2. Pronto. É isso, né? É, tá. Então vamos lá, gente. Agora a gente vai resolver essa integral aí. E primeira coisa, como sempre, né? Tem que olhar que região é essa. Ele diz que é um polígono, então basta marcar os pontos e unir os pontos com uma reta, que eu consigo achar que polígono é esse. Então eu faço aqui meu plano cartesiano. Aí eu vou marcar meus pontos. O primeiro ponto é o ponto 1, 0. Então vamos dizer que o ponto 1 é aqui. Isso aqui eu estou fazendo no x, y, tá? X, y. Eu nem cheguei a comparar, né? Para ter comparado, mas vocês viram, né? Como a região que estava antes e a região que ficou depois. Por mais que ficaram polígonos, né? Diferente nas coordenadas polares, que ficavam um círculo, mas ainda assim, por mais que sejam ainda polígonos, mas facilitou muito na hora de fazer o cálculo da integral, porque simplificou muita coisa, né? Tá, essa aqui eu comparo, se eu lembrar. Então vamos lá. O ponto 1 e 0, ponto 2 e 0. Bora dizer que o x igual a 2 está aqui. Então 2 e 0 vai ser aqui mesmo. 0 e menos 1, ou seja, 0 em x menos 1 em y. Bora dizer que o menos 1 é para cá. E 0 e menos 2. Então vamos dizer que o menos 2 é aqui. Então, vamos agora unir aqui esses pontos. Então, ó, nossa região ficou um trapézio, né? Esse daqui. Tá, isso aqui ele mesmo está chamando de região D. Tá, então, vamos resolver isso daí. Primeira coisa, eu tenho que descrever como é a minha região D. Então, o que eu posso fazer para descrever a minha região D? Bom, nesse caso aí, gente, o que eu faço? Eu vou analisar que retas são essas daqui, né? Porque, ó, a gente vai fazer que nem a gente fez ainda agora, né? Você tinha uma faixa aqui, só que cada faixa representava uma função. E aqui agora, você tem de novo duas funções. Na verdade, se você já quiser se adiantar, aqui a gente estava no primeiro quadrante, né? Como é que você representa o primeiro quadrante? Você representava assim, x maior ou igual que 0, y maior ou igual que 0. Agora, se você reparar, o nosso desenho ele aparece só no quarto quadrante. Se você já quer simbolizar o quarto quadrante, como é que você escreve? X maior ou igual que 0 ou menor ou igual que 0? X maior ou igual que 0. E o y? Menor ou igual que 0. Isso mesmo. Então, ó, uma coisa que você já sabe que vai aparecer é x maior ou igual que 0, y menor ou igual que 0. Pronto, você já sabe. Agora, vamos descobrir que retas são essas aqui. Só que se você for reparar, ó, aqui eu estou cortando em menos 1 o y e aqui em 1. Então, de novo, na verdade, essa função é a função identidade, que é a função x, só que deslocada. Só que agora eu estou deslocando ela para baixo. Quantas unidades? Aqui uma unidade para baixo e aqui 2 unidades para baixo. Então, na verdade, ó, o meu y ele está abaixo dessa reta aqui. Que reta é essa? X menos 1. E ele está acima dessa reta aqui. Que reta é essa? X menos 2. Tá? Então, o nosso y está assim. Beleza. E aí, o que eu faço agora? Aí eu posso subtrair por x de todos os lados. Isso só para eu, quando for escrever lá o meu conjunto, vai ficar menos 2 menor ou igual que y menos x menor ou igual que menos 1. Gente, agora eu vou multiplicar por menos 1. Por quê? Porque eu vou aplicar a mesma mudança que eu fiz ainda agora para economizar tempo. Porque eu quero que o meu v seja x menos y e não y menos x. Tá claro que eu poderia colocar menos v logo aqui, mas eu vou multiplicar por menos 1. Então, eu vou multiplicar por menos 1. É claro que vai mudar, né? Aqui, já que é menos 1, vai mudar aqui o sentido, né, da minha equação. Então, vai ficar 1 menor ou igual que x menos y menor ou igual que 2. Pronto. Com isso, eu consigo escrever quem é o meu conjunto. O
meu conjunto D é esse conjunto aqui, D igual. As minhas coordenadas são x e y, tá o quê? 1 menor ou igual que x menos y, menor ou igual que 2. Que mais? X maior ou igual que 0. E y, vocês já me disseram, é menor ou igual que 0. Ou seja, eu estou no quarto quadrante. Então, esse daqui representa o meu conjunto D. Mais uma vez, eu vou fazer a mudança de U e V do mesmo modo que eu fiz ainda agora, só para economizar tempo para a gente. Então, e fora que vai ajudar também nessa questão. Então, como é a nossa mudança de variáveis? Você já até sabe. Então, aqui, ó, o meu U vai ser x mais V. E o meu Y vai ser... Opa! Não, troquei tudo agora, né? Final da aula, né? Você já sabe como é que... U é x mais Y. U é x mais Y. E o V é x menos Y. Além disso, deixa eu separar em 2 aqui, só para a gente não... Além disso, ó, quando eu chamei o de x mais y e v de x menos y, a gente obteve que x é igual a u mais v sobre 2, que isso daqui, como eu comentei ainda agora, é a mesma coisa que u sobre 2 mais v sobre 2. E o y é u menos v sobre 2, que isso daqui é a mesma coisa que u sobre 2 menos v sobre 2. Tá? Agora que eu transformei do mesmo jeito de antes, o meu jacobiano eu já tenho. O meu jacobiano vai ser meio, o módulo dele pelo menos, vai ser meio. Então, já não vou nem calcular, ele já está ali prontinho, eu só vou usar ele, tá bom? Só que falta dizer que é a minha nova região C. Isso que eu vou fazer agora. Então, ó, primeira coisa. Deixa eu mudar aqui. Primeira coisa que a gente tem aqui, ó, é isso daqui. X menos y que está entre 1 e 2. Então, venho aqui, apago. Agora é x menos y, que está entre 1 e 2. Se é x menos y que está entre 1 e 2, então é o meu v que está entre 1 e 2. Para x maior ou igual que 0, eu uso o mesmo raciocínio aqui, ó. Só que agora eu quero isolar o meu u, tá? Porque para v eu já tenho, v está entre 1 e 2. Agora eu quero descobrir para u. Então, ó, de novo, se x maior ou igual que 0, então isso daqui, só que agora é v, né? Não, tá certo. Só que o x maior ou igual que 0, tá certo. Então, ó, agora eu quero isolar o meu u. Então, isso aqui vai ficar assim. Já que eu quero isolar o meu u, então vai ficar u maior ou igual que menos v. Agora, para y menor ou igual que 0. Não é maior ou igual como era antes. Então, vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Então, ó, o meu y agora ele é menor ou igual que 0. Só que quem é y? Y é 1 menos v sobre 2. E isso daqui, ó, tem que ser menor ou igual que 0. Isso daqui. E eu quero isolar o meu u. Então, quando eu isolo o meu u, vai ficar u, multiplicando por 2 vai zerar, vai ficar v maior ou igual que u, ou u menor ou igual que v. Então, com isso, eu consigo obter que é a minha região C, juntando todas as informações aí. Vai ficar assim, ó. Deixa eu apagar. O meu u, ele é maior ou igual que menos v, menor ou igual que v. Então, coloco assim. Menos v menor ou igual que u, menor ou igual que v. E já o meu v está entre 1 e 2. Vou colocar aqui. 1 menor ou igual que v, menor ou igual que 2. Pronto. Essa é a minha nova região C. Então, vou apagar aqui, porque o gráfico, a região não vai mais ser assim, vai ser de outro jeito. E agora eu vou ter que fazer no plano U e V essa região aqui. Então, o que eu faço? Vou fazer aqui os eixos, escolher outro. Aqui. Esse aqui está quebrando. Esse aqui, pronto. U e V. Aí aqui eu vou fazer as minhas retas menos V e U. Só que menos V você já sabe, né? É a reta identidade. Então, venho aqui. Esse aqui é o V. Esse daqui é o menos V. Agora eu faço, ó, V
V igual a 1, V igual a 2. V igual a 1, V igual a 2 são retas verticais ou horizontais, gente? Verticais. Então, venho aqui. Digamos que aqui é o 1. Digamos que aqui é o 2. Aqui é o 1, aqui é o 2. Então, ó, o meu V está entre 1 e 2 e o meu U está entre menos V e V. Então, a minha região é essa região bem aqui. Isso daqui é o que eu estou chamando de região C. Agora sim, agora que eu lembrei, bora comparar. Então, olha só. Antes, você tinha um trapézio, tá? Na região D, está aqui no primeiro quadro, nosso trapézio. Nas coordenadas x e y. Agora, você ainda tem um trapézio. Só que nas coordenadas U e V. Então, note que ele mudou de posição. Tá? Então, em questões, digamos, geométricas, você ficou com a mesma coisa. Você tinha uma coisa, um polígono, e você ficou com outro polígono, mesma coisa. Só que na hora que você for calcular a integral, agora sim, muita coisa vai mudar, porque isso vai lhe ajudar, tá bom? Então pronto, você já sabe qual é a região, agora você já consegue fazer a transformação. O jacobiano, a gente já sabe que é menos meio, tá? O módulo dele vai ser meio. Então eu vou apagar isso daqui, porque a mudança é a mesma, porque acho que agora eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço para resolver aqui a minha integral, tá bom? Mas o jacobiano aqui é o mesmo. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ixi, tem muito tempo ainda. Dá para fazer tranquilamente. Deixa eu colocar aqui a minha integral. A minha integral era e elevado a x mais y dividido por x menos y. Depois que eu aplicar a mudança de variáveis, como é que ficou a minha região de integração? Bora voltar para cá rapidinho. Olha só, nessa minha região de integração, o meu u está entre menos v e v, e o meu v está entre 1 e 2. Então, eu vou olhar isso daqui como uma região do tipo 2, onde eu vou começar integrando em relação ao u, e depois eu vou integrar em relação a v. Então, o u está entre menos v e v. Então, eu coloco aqui, menos v e v. Já o v está entre 1 e 2. Então, eu coloco aqui 1 e 2. Aí vai ficar e elevado a x mais y, que é o u, dividido por x menos y, que é v. Aí aqui vai vir o módulo aqui do jacobiano, que vai ser módulo de menos meio. E aqui, como eu falei, eu vou integrar primeiro em relação a u e depois em relação a v. O módulo disso daqui é meio, então já vou tirar. Nem sempre vai ser uma constante, tá, gente? Tanto que nas coordenadas polares não deu constante, deu R, então ele não sai. Nesse caso, tudo bem. Aí você vai tirar ele. Então aqui vai ficar meio integral de 1 a 2, integral de menos v até v, e elevado a u sobre v, du dv. E agora, gente, qual é a integral de e elevado a u sobre v? Lembrando que você está integrando somente em relação a u. Quanto é que é? Olha só, digamos que você estivesse integrando isso daqui. Digamos que você estivesse integrando isso daqui, ó. Integral de e elevado a x sobre 2. Tá? Quanto seria essa integral aí? A função e elevado a x sobre 2 é uma função e, então vai ser ela mesma, né? E elevado a x sobre 2, só que está faltando alguma coisa aqui. O que, que é? Vou melhorar para vocês, olha só. Se fosse integral de e elevado a 2x, como é que ficaria isso daqui? A integral ficaria e elevado a 2x dividido para 2, mais a constante. Por quê? Porque quando você derivar isso daqui, vai ficar isso mesmo vezes a derivada aqui de dentro, que é 2. Aí vai simplificar com esse daqui, tá? Beleza. Tá, mas e se fosse isso aqui, né?
integral de e elevado a x sobre 2. Não tinha problema, porque você pode enxergar isso aqui como sendo e elevado a meio vezes x. Não é isso? Então, isso aqui vai ficar isso aqui mesmo, e elevado a meio vezes x, que é x sobre 2, sobre 1 sobre 2, mais a constante. Claro que isso sobre isso aqui vai ficar 2 vezes isso daqui, né? Vai ficar 2 vezes isso daqui. Ou seja, quando você deriva isso daqui, vai ficar isso mesmo, vezes a derivada do que está aqui dentro. O derivado do que está aqui dentro é meio. Meio com isso aqui vai simplificar, vai ficar só isso daqui. Pronto, agora você já sabe então, né? Professor, mas eu só sabia com número. Não, mas o v é número. Pensa que o v é número, agora que você está integrando só em relação a u. Então aqui, qual é a integral de e elevado a u sobre v? Vai ficar e elevado a u sobre v, dividido para 1 sobre v. Ou se você quiser fazer direto, fica v vezes isso daqui. Né? Então, isso daí vai ser igual a meio, integral de 1 até 2. Aí aqui vai ficar v vezes e elevado a u sobre v. Só que aqui eu já integrei em relação a u, então falta substituir por menos v e v. E depois eu vou integrar em relação a u. Vou integrar em relação a v. Ó, pode ver, deriva isso aqui parcialmente em relação a u, gente. Se você derivar isso aqui parcialmente em relação a u, isso é constante, vai manter. Isso aqui, derivada parcialmente em relação, vai ficar e de mesmo, vezes o derivado que está aqui dentro. O derivado que está aqui dentro é 1 sobre v. Vai simplificar e voltar para cá. Então, é isso mesmo. Beleza. Então, agora falta substituir. No lugar do u, eu vou colocar v. No lugar do u, eu vou colocar menos v. Então, isso aqui vai ficar meio integral de 1 sobre 2 v. Agora, no lugar do u, eu vou colocar v. Então, vai ficar e elevado a v sobre v, que é 1. Então, e elevado a 1. Menos, no lugar do u, eu vou colocar menos v. Então, vai ficar e elevado a menos v sobre v, que é menos 1. dv. Isso daqui é variável ou é constante? Constante, né? Então, eu posso tirar daqui. Então, aqui vai ficar e menos e elevado a menos 1. Tudo dividido por 2. Isso aqui tudo é constante. Se você quiser, poderia colocar 1 sobre e, também não tem problema nenhum. E aqui ficou só integral de 1 até 2, v dv. Integral disso, v quadrado sobre 2. Então, aqui vai ficar e menos e elevado a menos 1 sobre 4, porque aqui vai ficar sobre 2 vezes esse 2. E aqui vai ficar v quadrado. V quadrado de 1 até 2. No lugar do v eu coloco 2, vai ficar 4. No lugar do v eu coloco 1, vai ficar 1. 4 menos 1 é 3. Então, por último, vai ficar 3 quartos de e menos e elevado a menos 1. Com isso, nós acabamos mais essa questão. Então, ó, mais uma vez, depois que eu fiz a mudança, por mais que tenha dado um trabalhinho, né, para a gente, mas eu fiz a mudança, ficou muito mais simples, pelo menos, resolver a minha integral. Coisa que não ficaria se você fosse tentar resolver mesmo pelas variáveis que já estavam ali. Deu para entender esse assunto? Mudança de variáveis? Tudo bem, então agora a gente já tem 10 minutos. Queria pelo menos iniciar, né, o assunto de coordenadas cilíndricas. Só vou iniciar mesmo, a gente aproveitar para a aula que vem, a gente já meio que revisa, né, ao invés de eu realmente começar do zero com vocês. Então, vamos mudar aqui os slides, só para a gente ir para coordenadas cilíndricas. Então, ó, aula de conteúdo 29, nós vamos estudar agora coordenadas cilíndricas. Agora que você já sabe sobre mudança de variáveis, a gente vai aplicar o que a gente sabe em coordenadas cilíndricas e também em esféricas, já que isso também é uma mudança de variável, só que agora é para integrar as triplas. Então, o que vai mudar é que x, y e z vão estar dependendo de 3 variáveis. Então, você vai ter uma matriz jacobiana 3 por 3, mas você sabe calcular determinante de 3 por 3 de qualquer jeito, então você não vai ter tantas complicações assim. Então, o que são coordenadas cilíndricas? Olha só. No sistema de coordenadas cilíndricas, um ponto P no espaço é representado pela tripla ordenada R, θ e Z. Quem é R, θ? R, θ são as coordenadas polares da projeção de P no plano XY. E quem é Z? Z é a distância orientada desse plano a P.
Só não entendi nada. Calma que a gente já vai ver direitinho isso daí. Deixa eu aqui para o quadro. A gente vai usar o mesmo raciocínio das coordenadas polares, quando a gente estudou pela primeira vez. Só que agora a gente está no espaço, né? X, Y, Z. Então, se eu estou no espaço, ó, imagina que você... Vamos olhar aqui para o quadro agora. Aqui é X, aqui é Y, aqui é Z. Então, imagina que você tem um pontinho bem aqui. Um ponto P. Antes, no espaço, como é que você representava esse ponto P em coordenadas retangulares, né? O que você fazia? Esse ponto P, ele tinha coordenadas x, y e z. Como é que você representava x, y e z? Você fazia uma projeção de P, vou fazer aqui com outro. Você fazia uma projeção de P, digamos que a projeção de P era essa daqui, vou chamar ela de P'. Aí você vinha para cá. Essa projeção de P tinha coordenadas x e y, da maneira que você está acostumado, né? Então, você vinha aqui, achava a coordenada x dele, achava a coordenada y dele, e depois aplicava aqui a altura dele. Não era assim que a gente fazia? Ou seja, você tinha coordenada x, coordenada y e coordenada z. Só que agora, no sistema de coordenadas cilíndricas, eu quero fazer a mesma coisa, ou seja, eu quero achar qualquer ponto que tenha no meu espaço, mas eu vou achar de uma outra forma, ao invés de eu fazer como a gente está acostumado aqui, né, usualmente falando. Como é que eu vou fazer? Ora, olhando só para o plano XY, se eu quisesse, só para essa projeção aqui P', eu poderia escolher, ao invés de usar x e y, usar aqui as coordenadas polares. Sim ou não? Posso, né? Como é que eu usaria as coordenadas polares? Eu pegaria, olha, para a projeção desse ponto aqui no plano, eu sei que essa projeção tem uma distância com relação à origem e tem um ângulo formado entre o x, o eixo x, e essa distância. Então, vou fazer aqui, deixa eu pegar outra cor aqui só para... Então, olha só o que eu poderia fazer. Poderia vir aqui, fazer aqui a minha distância. Essa distância a gente chama de R, e bem aqui tem o nosso ângulo que a gente chama de θ. Então, ó, por exemplo, na hora que eu for descrever onde é que está a minha projeção do P, o P', eu poderia descrever essa projeção por meio de coordenadas polares, ao invés de usar x e y. Posso fazer isso? Posso. Então, ó, depois que eu já disse onde é que está a minha projeção desse ponto P, ou seja, onde é que está a minha projeção aqui no plano x e y? Está bem aqui. A coordenada é R e θ. Achei a minha projeção. Para chegar até aqui agora, só falta eu aplicar o quê? A minha altura. Quem é a minha altura aqui? É a coordenada Z. Então, olha só, daqui para cá, eu aplico a minha coordenada Z. Então, se eu quero chegar até esse ponto P, o que eu faço? Eu primeiro chego até a projeção dele, aqui no plano x, y. Como é que eu chego até ela? Usando polares, usando R e usando θ. Depois que eu cheguei na projeção dele, agora basta eu ou subir ou descer. Depende de Z. Se Z é positivo, eu vou subir. Se Z é negativo, eu vou descer. Então, aqui, eu acabei de... Nesse caso aqui, eu subi. Eu cheguei no ponto P? Cheguei. Mas eu usei x, y e z? Não. Eu usei R, usei θ e usei Z. Então, nesse caso aqui de coordenadas cilíndricas, o Z é o único que não vai mudar, mas o x e o y não vão mudar. Então, agora, ó, eu cheguei nesse ponto P, só que ao invés de eu usar x, y, z, eu usei R, usei θ e usei Z. Dessa forma aqui que eu descrevi, gente, eu consigo chegar em qualquer ponto do meu espaço.
Eu primeiro acho a projeção dele lá no plano XY, lá no chão, usando R θ. Depois que eu acho, eu só subo ou desço com a minha altura lá Z, ou Z positivo ou Z negativo. Entenderam? Tá, então, da feita que eu fiz isso daqui, o que vai mudar? Ora, primeiro que Z não vai mudar, porque Z é só a altura dele, vai continuar sendo a altura. Mas X e Y vão mudar. Só que se você for reparar, ó, X e Y vão mudar conforme as coordenadas polares. Então, é uma mudança que você já conhece. Então, para a gente aqui, ó, quem é X em coordenadas cilíndricas agora? Em coordenadas cilíndricas, qual é a relação de X com essas variáveis? De novo, ó, o X eu consigo obter uma relação dele com R e com θ. Como? Fazendo cosseno de θ. Cosseno θ é X sobre R. Então, X é igual a R cosseno θ. Quem é meu Y com relação a essas variáveis? Y é a mesma coisa. Eu uso o seno de θ aqui. Então, Y vai ser seno θ é igual a Y sobre R. Então, Y é igual a R seno θ. E o meu Z das coordenadas retangulares continua sendo Z nas coordenadas cilíndricas, porque eu não mudei o Z. Vocês estão entendendo? Eu não mudei. Se eu não mudei, vai ficar só isso daqui mesmo. Tá? Então, Z igual a Z. Só o X e Y vão mudar, conforme as coordenadas polares. E o Z não mudou, então deixa assim mesmo. Então, essa aqui vai ser a nossa transformação. Claro, e o contrário também você pode transformar. Como é o contrário? Continua valendo que x² mais y² é igual a r². Isso aqui continua valendo. Outra, continua valendo que a tangente de θ é igual a y sobre x. Basta aplicar bem aqui. Tangente de θ vai ser isso aqui que é y sobre x. E aqui, o z? O z é igual a z. Tá? Então, tanto a ida quanto a volta, como o z não mudou, porque nas coordenadas retangulares, o que o z era? Não era altura? E agora nas cilíndricas, continua sendo altura. Então, por isso que eu não mexi nele. Ele continua a mesma coisa. Os outros que mudaram, que eu transformei x e y para coordenadas polares. Tem só essa outra maneira de fazer, de achar um ponto? Não. Tem também o sistema de coordenadas esféricas, que a gente vai ver só na semana que vem. É uma outra forma. Onde você não usa mais z como z. Aí, nesse outro sistema, você vai usar uma distância até o ponto e dois ângulos, que a gente vai chamar de θ e de φ, que é bem interessante também. Mas cada sistema ele serve para um propósito. Dependendo da questão, você pode escolher um dos sistemas que vai facilitar muito a sua vida. Bom, então é isso. Então, como eu falei, a gente vai encerrar por aqui. Na próxima aula eu já volto, né? Já meio que resumindo aí o que a gente já aprendeu no início da aula, tá bom? A gente vai trabalhar com esse sistema. Antes que vocês me perguntem, não se preocupem, não vai cair na prova coordenadas cilíndricas, tá? Já que a gente não chegou a ver, não tem problema. Mas fica para a prova da semana que vem. Então, o que pode cair na prova ou é de segunda-feira ou a parte de hoje, que foi mudança de variáveis. Então, boa prova para vocês e se encontre novamente semana que vem.